Esta é uma canalização em áudio de Cryon através de Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O seu título é 2011 e Além. O que vocês estão vendo e por quê? Essa mensagem foi dada em Boulder, no Colorado, em 16 de janeiro de 2011. Mais mensagens de Cryon podem ser encontradas nos sites www.faroldeluz.com.br ou www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E para alguns, a energia é sutil. E para outros, é a vida. Nesta mensagem, eu vou trazer muitas coisas. Na realidade, talvez, do que esteja acontecendo no planeta. Como dado a vocês em uma perspectiva tridimensional de medo. Quando tudo o que está acontecendo, de fato, é, como eu disse, o potencial de uma Terra que desperta. E assim é que, nestes momentos, na primeira canalização gravada de 2011, eu darei a vocês uma visão geral do que foi dito sobre os aspectos numerológicos do ano que acabou de passar e o qual vocês estão sentados agora. Eu irei além disso para explicar algumas das anomalias que vocês estão vendo, fazer uma revisão do que eu disse a vocês há 22 anos atrás. E então, nós vamos para aquilo que são os potenciais que nós vemos para o planeta. E isto no futuro próximo e mais distante. Vocês acabaram de sair do ano 2010. Sequencialmente, os números movem-se adiante de forma linear, mas eles também têm energia ao seu redor. E, portanto, nós pedimos a vocês para olharem para aquela energia que é numerologicamente fundamental e importante para a sua situação. A numerologia dá a vocês uma visão geral da energia que está sendo mostrada pelos números e os anos. Isso não dá a vocês uma energia absoluta e empírica das ações humanas. Toda numerologia é assim, é um auxílio ao ser humano para compreender a energia na qual ele está e na qual ele se sentará, na qual ele estará. É uma das ciências mais antigas do planeta. E eu peço ao meu sócio para compreendê-la. Pode ser simples e pode ser complexo. Pode ir tão longe quanto a numerologia quântica. Estes são os números que estão acima dos números. Vamos olhar para o ano 2010. 2010. Na numerologia mais simples, nós não olhamos para os zeros, eles são marcadores de lugares separadores, são tudo o que eles são. Em um outro tipo de numerologia, chamada sistemas planejados, elas têm energias elas mesmas e falam por si mesmas, dependendo de onde estão no número. Nós falaremos agora sobre a simplicidade, a numerologia mais simples que vocês têm, de 1 a 9. Originalmente desenvolvido por aqueles que estão no Tibete, esse sistema em particular e profundo tem estado com vocês por muito tempo. 2010 é um 3. E o único número onde vocês não vão adicionar aqueles números é quando vocês têm o número mestre. E o 3 não é um número mestre. É um número que significa catalisador. O 3 é a energia ao redor daquilo, que é o desenvolvimento do livro do DNA que eu pedi ao meu sócio para escrever e terminar em 2010. É o 12º livro da série de livros de Cryon. Isso é um 3.
E ele está centrado naquilo que são as 12 energias do DNA, que também dá um 3. 3 em 2010, finalizado em 2010, que é um 3. E quando vocês pegam os três números 3, colocam juntos, dá um número 9, que significa completude. Mas vamos dar uma olhada no 3. Pois o 3 sozinho, em sua forma mais simples, é um número catalisador. E o catalisador é aquilo que muda algo mais, devido à sua presença. Portanto, nós podemos dizer que aquilo que foi iniciado em 2010 poderia ser o catalisador para o que seguirá em sua vida. Pensem sobre o que aconteceu em 2010. As ideias que vocês tiveram, as ações que estavam lá, algumas das coisas que podem ter acontecido com você. Pense nelas como se não fossem apenas eventos. Talvez eles tenham colocado uma energia em vocês que é catalisadora. E aquele foi o ano onde aquelas coisas como estas teriam a maior energia e significariam mais para vocês. E agora vocês compreendem um pouco mais. Se vocês tivessem sabido disso desde o início do ano e seguido isto, poderiam ter procurado por sua energia. Poderiam ter mudado o que vocês fizeram. Então isto é o que nós queremos que vocês façam à medida que revisamos 2011. Agora, os números permanecem por si sós e significam coisas por si sós, e não podemos ignorar isto. E então, quando olhamos para 2011, de forma singular e junto, 2011. Vamos olhar para o 2, pois ele significa dualidade. Dualidade, para você e para o espírito, é a descrição do quebra-cabeças humano. Aquilo com que vocês lutam todos os dias, entre o velho e o novo. A mudança que emerge no planeta, trabalhando com o que fazer com aquilo que é linear em comparação com aquilo que é quântico, movendo-se para um estado de iluminação a partir de um estado que era inferior, compreendendo as dificuldades, os desafios. Isto é dualidade. O sagrado e o carnal, que permanecem juntos naquilo que nós chamamos o ser humano. Este é o 2. Compare-o agora com aquilo que é o 11, um número mestre. 11 significa iluminação. Há apenas 4 números mestres que têm alguma definição, pois além daqueles, eles são multidimensionais e não teriam significado para vocês de forma alguma. Literalmente, o 44 é apenas o início do que seria a definição para 55, 66, 77, 88, 99. Nenhum deles será identificado em sua vida. 11, 22 e 33 são bem conhecidos. Olhem para o 11, iluminação. Muitos de vocês continuam a ver o 1111 no relógio. Ele é significativo, pois é iluminação e iluminação, 2 números mestres, lado a lado. O 1111 é uma piscada do Espírito dizendo, vocês são muito amados. E saibam, quando vocês verem-no, não é uma coincidência. Seus olhos são atraídos para ele de propósito. Pelo Espírito, nós seguramos suas mãos. Continue, continue. É uma piscada de amor toda vez que vocês o veem. O 2 e o 11 juntos. Iluminação da dualidade. Será um ano muito interessante. Portanto, há dentro dele, mesmo antes de chegar até o total, uma mensagem, a iluminação da dualidade. E vocês podem pegar essa escuridão se você quiser, mas não é um número obscuro,
é a iluminação da dualidade. E o que é isto? A mensagem é a mensagem para vocês que diz que a mudança continua em direção à luz. Que aquilo que é a dualidade da humanidade está movendo-se para uma direção positiva. Haverá mais pessoas iluminadas juntando-se a você. Se você puder atribuir qualquer informação ao que está acontecendo neste ano, seria mais desafio, mais dificuldades diante de vocês sobre aquilo que muda em direção ao positivo. Por que a mudança seria tão difícil quando está se movendo para a iluminação? E a resposta é porque tem estado na escuridão por muito tempo. E isto que é a natureza humana resistirá àquilo que é novo. Irá resistir até mesmo àquelas coisas que são melhores. Irá resistir àquilo que permanece lá. E sempre permaneceu. Não importa o quão obscuro seja. Mas agora, o 2, o 1 e o 1, quando colocados juntos, dão 4. E 4 é o número de Gaia. Será um ano de Gaia. E nós falaremos sobre isto. Tem tudo a ver com a Terra. E a mudança da Terra, o movimento da Terra. E, é claro, o clima. E agora nós vamos revelar novamente, de uma forma mais sucinta do que jamais antes, as mudanças que nós começamos a falar a respeito delas em 1989. O potencial sempre esteve lá de que esta mudança traria uma tremenda mudança climática e anomalias climáticas. E, no entanto, não é uma anomalia. Se eu pudesse ter dito a vocês há 22 anos atrás, não é uma anomalia, é um ciclo. E o que é anômalo é o fato de que vocês trouxeram o ciclo para vocês mais cedo do que se esperava. E há um motivo para isto. A mudança diante de vocês é uma mudança da consciência humana. Esta é a mudança. Ela se coordena com aquilo que é o alinhamento galáctico, aquilo que é a precessão, a inclinação da Terra, trazendo para o alinhamento aquilo que vocês veem como o Sol se alinhando com o centro da galáxia, carregando com ele uma profunda profecia dos ancestrais e até mesmo dos que não são ancestrais, de que algo está acontecendo todo ao redor da consciência humana. E se vocês fossem atribuir algum atributo a isto, seria uma aceleração da vibração. Seu DNA está vibrando mais rápido. Aqueles que permanecem aqui nesta sala, que ouvem esta mensagem, que lerão isso no futuro, deixe-me fazer uma pergunta a você. Você não pode sentir isto? Você não pode sentir que é o tempo acelerando? Um paradigma com o qual vocês estavam acostumados desde que nasceram e agora você está nervoso, acordando às 3 da manhã, onde suas células estão dizendo, o que está diferente? E você não tem nenhuma resposta. Eu acabei de dar informação a você. Da próxima vez que você despertar e as células estiverem perguntando o que está de errado, eu quero que vocês conversem com elas. Como chefe de seu próprio DNA, lembre-as do tempo para o qual você se planejou, e este é ele, quando a Terra vibraria de forma mais elevada e a consciência humana tomaria decisões. O início do cruzamento da ponte de espadas, o início da paz na Terra. Vocês estão nela, vocês são parte dela, seus filhos verão. Enquanto isto, parece um clima ruim. O que eu disse a vocês há 22 anos? Olhem para as palavras cuidadosamente, pois o que eu descrevi tinha a ver com a água. Eu descrevi lugares na Terra que potencialmente sempre tiveram
plantações e vocês escolheram lá. E lugares no planeta que nunca tiveram nenhuma água e que agora vocês têm muitas delas lá, talvez até demais. E isto precisa dar a vocês um exemplo de um quebra-cabeças da lógica. O que isso significa? Tem a ver com a água. E sempre foi assim. Então agora, nós vamos refrescar aquilo que nós dissemos antes. O que está além do que é político. Vocês estão no meio de um ciclo que trará um resfriamento ao planeta. Não é um ciclo de aquecimento, mas de resfriamento. Mas ele começa com um pequeno ciclo de aquecimento. Já esteve aqui antes e retornará. É um ciclo longo. Deixe-me dar-lhes o potencial, a duração potencial deste ciclo. 1 geração mais 5 anos. Este é o tamanho até chegar a ser frio. Começa com o derretimento da calota polar até um certo grau, que é muito maior do que qualquer um de vocês já viu em sua vida, ou muitos de seus ancestrais. Um ciclo de milhares de anos de duração que ainda não foi registrado nos livros humanos. Definitivamente está registrado no gelo, nos anéis das árvores, mas não nos livros. Milhares de anos. E acontece de uma forma cíclica. Tem a ver com a água. Ele começa com aquilo que é o derretimento das calotas polares até um determinado grau, que tem um profundo efeito no planeta, de todas as formas. Você não pode ter isto acontecendo sem ver mudança de vida, bem como mudanças em Gaia. E vocês já têm visto isto. O que acontece quando vocês retiram aquilo que é pesado no polo, que vocês chamam de gelo, e então vocês o derretem? Aquilo que se torna água gelada é adicionado ao que é um equilíbrio muito suave da temperatura da água no planeta. A primeira coisa que acontece é uma redistribuição de peso. O peso da água, você então tem rachaduras na crosta terrestre, e isso causa terremotos e erupções vulcânicas, e vocês têm visto muito isto. Os terremotos em lugares onde eles não deveriam acontecer. Erupções vulcânicas acontecendo de maneiras que vocês nunca viram antes de forma regular. E haverá mais, esperem por isto. Será muito pedir para um ser humano que, se viver próximo a um vulcão, e você sabe que ele pode entrar em erupção, talvez seja melhor você sair. No entanto, haverá aqueles que dirão: nunca entrou em erupção em minha vida ou na vida de meus pais, meus avós, portanto, eu não vou sair, e ele não irá entrar em erupção. E vocês terão uma surpresa, pois todas as coisas estão mudando. E é isto que está acontecendo para Gaia. Agora, diremos novamente, isto não é uma punição da humanidade. O que está acontecendo? E por que isso envolveria mudança do clima? Eu dei isso a vocês há 22 anos atrás. Querido ser humano, é a melhor notícia que eu posso dar, e eu direi para a humanidade: é algo lento, 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 e vocês podem sair do caminho. Isso irá se mostrar, haverá sinais de problemas, e não é uma anomalia. E, portanto, vocês têm a oportunidade, não é? De ser inteligente e sair do caminho. Já aconteceu antes, quando a humanidade estava aqui e ela saiu do caminho e fez sentido. E, portanto, dizemos novamente, coisas que estão acontecendo no planeta não devem ser vistas como o passo final de Gaia para assassinar toda a humanidade, pois, na verdade, isso tem estado nos lábios daqueles que querem amedrontar vocês. Não é isso que está acontecendo.
O que está acontecendo neste planeta é uma mudança que criará um planeta que durará muito tempo de uma forma equilibrada e dará a vocês o que vocês precisam. Mais alimento no oceano do que vocês jamais viram antes. Deixe-me falar sobre isto. Pois agora, novamente, nós chegamos à ecologia. E antes de dar outra parábola a vocês, eu quero dar uma explicação sobre os pássaros e peixes. Pois nas últimas semanas, os peixes têm aparecido mortos por centenas de milhares, se não milhões, pássaros caindo do céu. E eu farei uma afirmação muito antes da ciência dizer a vocês. Tudo isto pode ser rastreado até o ciclo da água. Tudo isto. Tem tudo a ver com o clima. É um clima que vocês nunca viram antes. Você se lembra, alguns anos atrás, quando as baleias estavam encalhando? Vocês perceberam que parou? Mas enquanto elas estavam encalhando, havia muitas que alguns seres humanos disseram que este era o fim do mundo. Elas estão cometendo suicídios. Os seres humanos sempre navegam para a escuridão primeiro, não é? E eu vou dizer por quê. Porque esta é a natureza humana em uma velha energia. Haverá um dia, e será mais rápido do que imaginam, quando vocês serão capazes de ligar a televisão e observar o canal das boas notícias. E haverá muitos patrocinadores para isto, seres humanos para observarem as coisas boas que estão acontecendo. Naquele dia, as histórias vão elevar seu coração e serão apresentados em um canal de boas notícias. Haverá coisas que nunca são reportadas agora, como, por exemplo, os jovens do Irã que desencadearam um movimento. E vocês verão. Eles nunca permitirão que os mulás assumam novamente. Como os palestinos e os israelenses. E o que eles estão fazendo. Todos com menos de 24 anos. E o que eles decidiram. E vocês não estão captando isso agora, não é? Mas está acontecendo agora. Algum dia, isso acontecerá. As baleias encalham porque o magnetismo da Terra mudou tão intensamente que o sistema de navegação delas e a magnetita que está em seu corpo biológico, que sempre as guiou na direção certa para migrarem de norte a sul e de sul a norte, fez com que elas migrassem diretamente para a Terra. A Terra mudou e o magnetismo também. Portanto, podemos dizer que o mapa delas está errado. E o motivo de não estar acontecendo agora é porque os filhotes, que é a geração além daquelas que encalharam, percebeu isto. A natureza em seu melhor. É isto que Gaia faz. Portanto, a próxima geração não repetirá isso e irá se realinhar às leis migratórias. E agora elas não se encalham mais. O magnetismo continua a mudar no planeta e os pássaros estão inconscientes. Com o resfriamento que está começando a acontecer, muitos dos pássaros que migram estão migrando diretamente para o que é um lugar elevado na atmosfera, e então eles morrem devido à chuva congelante. E então eles caem do céu. É o ciclo da água. Ou do clima. Isso continuará por um tempo. E então eles não cairão mais, porque vão perceber e vão se recalibrar, porque é isso que a natureza faz. A forma da natureza é assim, e vocês podem dizer que é severo, mas não é. Não é severo.
É uma forma de permitir que as gerações de pássaros percebam e vão na direção certa da próxima vez, movendo-se de norte a sul, sul a norte, sem serem pegos novamente. Eu quero que vocês analisem os peixes que surgiram mortos. Deixe que a ciência diga a vocês, não eu, mas que a ciência prove. Eu quero que vocês analisem os peixes. Eles têm algo em comum. Eles são todos jovens. E por que isso acontece? O que vocês sabem sobre o ciclo da água? O que vocês sabem sobre aquilo que está começando a resfriar? E eu vou dizer, as camadas de água estão mudando em sua temperatura, e isto mudará o ciclo de vida. Os peixes jovens são os mais suscetíveis à morte quando se resfria muito, especialmente aqueles do tipo que morreram. Por dezenas de milhares, o frio os matou. É o ciclo da água. Irá continuar por um tempo, até que eles se aclimatem, até que eles se reestruturem para saber como tomar conta de si mesmos, para que possam sobreviver. Eu quero dar a vocês uma parábola. E é assim. É uma metáfora, é claro. Há uma sala, e nós vamos chamá-la de a sala do arco-íris. E nesta sala, as cores do arco-íris se apresentam de forma linear, uma de cada vez. E elas mudam a cada milhares de anos. Por milhares de anos, a sala tem sido amarela, e então ela se torna azul, e depois vermelho, verde. Todas as cores têm a sua vez no espectro. E nesta sala arco-íris, eu gostaria de apresentar a vocês criaturas espertas, inteligentes, sagradas, todas nascidas durante a cor vermelho. E seus pais nasceram na cor vermelha, e os avós também, e os filhos dos filhos, o mais longe que você puder ir. Sempre foi vermelho. É tudo que eles conhecem. E, portanto, você pode dizer que eles têm uma consciência vermelha. E eles esperam o vermelho. E onde quer que eles vão, eles trabalham com o vermelho. A sala arco-íris, então, começa a fazer o que ela sempre fez. Ela começa a mover-se para a sua próxima cor. Vamos chamá-la de violeta. E a sala começa a tornar-se violeta. E o que acontece com aqueles que sempre conheceram o vermelho? Deixe-me dar-lhe os atributos do que está acontecendo no planeta. O primeiro é medo. Aqui vem algo estranho, incomum, nunca aconteceu antes, é obscuro, então nós devemos ter criado isto. Portanto, vamos encontrar formas de impedir o violeta, porque deveria ser vermelho. Todos sabem que é vermelho, sempre foi vermelho. Portanto, o violeta é ruim. Vamos impedi-lo. Há estes. E então há aqueles que dizem, damos as boas-vindas ao violeta, não sabemos por que está aqui, mas gostamos dele. Mas nós sempre fomos vermelhos e não compreendemos, temos medo dele, o que faremos? E há aqueles que disseram, nós estávamos esperando o violeta. Deus abençoe o violeta. E esta é a energia na qual vocês estão agora. Pois aquilo que tem sido normal neste planeta, por todos estes milhares de anos, está prestes a mudar. Irá apresentar mais anomalias do que pássaros caindo do céu, ou peixes morrendo nas praias, ou as calotas se derretendo. Eu direi o que vocês podem observar. Quando se muda o extrato de temperatura dos oceanos da Terra, as coisas começam a mudar.
pois o ciclo de vida do alimento no oceano depende daquilo que é o mais pequeno, o menor. Os plânctons do planeta sobrevivem em determinadas temperaturas de determinadas maneiras. E isso está mudando. Portanto, vamos falar sobre o oceano por um instante. Nós nem mesmo chegaremos ao que está acontecendo no ar e o que os mamíferos podem esperar. Vamos falar sobre o oceano. Vocês ouviram sobre os salmões? O que sua ciência advertiu vocês? Que vocês estão pescando demais? O mar está morrendo? Os próprios corais estão sendo superados e os recifes indo embora. Vocês não estão vendo a cadeia alimentar que costumava estar lá. Vocês estão pescando demais. As cotas foram estabelecidas para impedir que isso aconteça. Todas essas pessoas pequenas nas caixas vermelhas, elas não sabem sobre o violeta. Vocês ouviram sobre os salmões? Há muitos deles. No próprio lugar onde as cotas foram estabelecidas para que vocês não pescassem demais, eles estão saltando dentro dos barcos. Há muitos deles. Contra todas as probabilidades, contra qualquer projeção em 3 dimensões, por qualquer cientista ou biólogo, eles estão superpopulando o oceano no Alasca. Há muitos deles. O que isso diz a vocês? Que Gaia toma conta de si mesma. É isso que diz a vocês. Talvez este alinhamento vai manter a humanidade alimentada. Será que alguém pensou nisto? E se Gaia estiver aliada a vocês? E se o aumento na consciência, que aumentou a vibração de vocês, alertou Gaia para que ela mudasse o ciclo de clima para poder estabelecer um clima para alimentar a humanidade, para limpar manchas de óleo, para fazer coisas que vocês jamais teriam pensado em 3 dimensões. Isso está aqui, está funcionando, e vocês verão. O ciclo de vida, ele mesmo, está sendo alterado pela temperatura do oceano. E todas as coisas que vocês estudaram e as coisas que já foram estão indo embora. E um novo sistema de vida, e a forma como ele funciona, como está sendo alterado, está sobre vocês, e neste processo haverá extinção de determinadas plantas, animais, pássaros e peixes. Meu conselho para vocês, especialmente para aqueles que são ambientalistas, é que compreendam o ciclo da vida, para que vocês possam relaxar com o que a natureza sempre fez. Ela coloca coisas no planeta para servir ao planeta, e quando não mais serve ao planeta, ela retira-os. A extinção de vida em determinados atributos, especialmente através do clima, é algo normal, é honrado, é apropriado. É normal mesmo que não pensem assim. Não tente salvar todos eles. Eles devem mesmo partir. E não atribuam isso a algo que vocês fizeram. É tolo, não é? Para aqueles que estão nas caixas vermelhas, vendo o violeta chegar, tentar imaginar o que eles fizeram de errado. Eles estão na caixa arco-íris. É isso que a caixa arco-íris faz. Ela muda suas cores. E elas estão sentando-se lá com medo, tentando descobrir o que é que eles fizeram, que possivelmente teria causado o violeta. E ao contrário, ao invés disto, nós dizemos: a caixa arco-íris é bela. A cor violeta é significativa. Ir do vermelho para o violeta, eu não vou dar o significado, eu quero que vocês descubram. Por aqueles que gostam das cores, e há um motivo por eu dar essas 2 cores. A Terra está se tornando mais sagrada do que já foi antes. Gaia está com vocês nisso, está cooperando de formas que vocês nunca pensaram ser possível, de uma maneira que os biólogos disseram que não era possível. Vocês acham que estão matando a Terra? Mas ela está dando a luz a um novo sistema.
E é isso que nós estamos dizendo para que vocês esperem. Isto é Gaia. Deixe-me falar sobre a consciência humana e o que está acontecendo. Será a última coisa. Vocês estão indo de um sistema que agora não vai funcionar mais. E se vocês estudaram o que eu disse nesses últimos meses, eu dei a vocês uma canalização recente chamada O Fim da História. É uma metáfora que significa o fim das coisas, da forma como as coisas costumavam ser, um renascimento, da forma como as coisas podem ser. E o que está mudando lá é a natureza humana. O que é que um ser humano fará intuitivamente? Olhem para o que eles sempre fizeram. Os humanos sempre separaram. Vocês já observaram a Europa e se perguntaram por que tantos países, estando tão próximos, tendo diferentes idiomas, diferentes culturas? Vocês simplesmente assumem que é assim que funciona. Vocês já se perguntaram como eles se tornaram assim? Como podem tantos países ter idiomas tão únicos, ter culturas tão únicas em uma área tão pequena? Deixe-me dizer como isso acontece. É chamado natureza humana. Quando um não gosta do outro, e então eles constroem muros, isso se chamam de especiais. E através de centenas de anos desenvolvem idiomas que mudam sua própria cultura, e eles não se unificam com as outras, na verdade, criam guerras, conquistam uns aos outros. E nós falamos sobre isso antes. É isso que os humanos fazem. Eles se separam, eles conquistam, eles separam, não colocam as coisas juntas. Mesmo aquilo que é a coisa mais sagrada para vocês, até mesmo aquilo que os mestres da Terra trouxeram como informação para vocês, vocês colocam isto naquilo que vocês chamam de espiritualidade organizada, colocam em caixas, e quando uma pessoa tem uma ideia diferente, vocês criam uma outra caixa. E vocês separam, não é? E logo, vocês têm centenas e centenas de caixas representando a crença, os ensinamentos de um mestre. E agora vocês foram bem-sucedidos em separá-las. Apontando dedos para as outras caixas, fazendo com que elas sejam erradas. É isso que o humano faz. Mas eu vou dizer a vocês que isto está mudando. Eu dei a vocês alguma informação antes e mencionarei novamente. A última coisa que vocês esperariam que acontecesse é que grande quantidade de dinheiro mudasse nesse planeta como acabou de acontecer, criando a sua recessão, uma nova forma de transações bancárias, está começando a criar um sistema de integridade onde o mundo pode trabalhar junto financeiramente. Este é o passo para o qual vocês estão olhando e não estão percebendo. Nós dissemos que chegará um tempo quando no planeta haverá apenas 5 moedas, porque os continentes vão decidir colocá-los, reunir. Eles sabem qual é o modelo para isto? Os Estados Unidos. Que experimento vocês tiveram? Será que vocês poderiam pegar diferentes estados governados separadamente, sem ter nenhuma fronteira visível e apenas uma moeda? Funcionou. Funcionou por mais de 100 anos. Contra todas as probabilidades, funcionou. E vocês quase separaram, quase fizeram dar errado, não é? E se não tivesse sido por alguns homens iluminados que viram que a separação iria matar isto, vocês não teriam o que têm hoje. Mas eles mantiveram tudo unificado. E foi percebido há 50 anos atrás por aqueles que começaram com o que vocês agora conhecem como a União Europeia. E se nós pegássemos todos os países na Europa que guerrearam uns com os outros desde há 1000 anos, por 1000 anos, e se nós unificássemos os países, tirássemos as fronteiras e dessemos apenas uma moeda. Podem imaginar isso? Há 50 anos atrás, depois da sua última guerra. E hoje vocês estão vendo isso. E o que aconteceu lá, querido cidadão dos Estados Unidos, é que agora eles têm o conjunto de países mais poderosos financeiramente no planeta. E o sistema monetário deles é mais valioso do que os seus.
E eu vou dizer uma coisa. Isto é algo para o qual vocês podem olhar e que será um atributo, um postulado, um axioma desta nova terra. E aqui está ele. O separatismo mata. A unidade é a sobrevivência da humanidade. Vocês começarão a juntar as coisas e não separá-las. E quanto mais vocês reúnem as coisas, quanto mais vocês unificam, mais vocês percebem de que a meta é começar a se reunir. O que a União Europeia criou, eu vou dizer, não o euro. O que ela realmente criou? Um grupo de países que nunca guerrearão uns aos outros. Eles não podem, pois eles fazem comércio uns com os outros. Pensem sobre isto. E é sobre isso que estamos falando. A unificação, de todas as formas, não se surpreendam se aquelas caixas de espiritualidade organizada começarem a se unificar, porque há mais força se eles fizerem isso. Alcançarão mais pessoas se fizerem assim. Vocês começarão a ver isto. E aquele que vai chocar e surpreender vocês, eventualmente, suas crianças talvez vejam, eu não deveria nem estar mencionando isto. O fim de um sistema na política que vocês têm agora. Pois estão começando a compreender que não é adequado a vocês ter partidos de oposição. Ao invés, o que é adequado é ter aqueles que concorrem à eleição, cada um deles tendo uma mensagem. E então vocês vão para as eleições porque gostaram da mensagem. E quando eles chegarem ao Congresso, não estarão separados, estarão unificados. Eles não terão um lado contra o outro constantemente, produzindo as coisas que vocês veem hoje na América. Ao invés, não haverá afiliação partidária, haverá ideias que são únicas, belas, e é por isso que eles se sentarão nas cadeiras como eleitos. E eles vão trabalhar no quebra-cabeças como legisladores que são nos Estados Unidos de uma forma nova, que é unificada, e vão estabelecer um novo padrão para que a Terra observe e para que copie. Será que é possível? Funcionará? Meu sócio está me dizendo, eu não estarei por aqui para ver isto. Sim, você estará. Não no corpo que você tem hoje. Você não perderia isto. Cryon, meus filhos verão isto? Os filhos deles, sim. Você sabe por quê? Porque está se tornando o axioma da forma como as coisas funcionam. A natureza humana irá mudar. A primeira coisa que vocês vão observar é a maneira de resolver problemas é a unificação. Eu não disse compromisso, não é? Eu disse unificação. Há uma diferença. O compromisso é quando vocês têm aqueles que são um contra o outro, se reúnem, mas ainda continuam uns contra os outros. Estou falando sobre unidade. Se tornará um axioma. E vai parecer tão antigo para vocês. Algum dia, o sistema de dois partidos vai parecer tão antiquado como hoje, quando vocês observam os ditadores da Terra passando por dificuldades. E vocês riem e dizem, eles não durarão muito tempo. Ou vocês terão percebido isso? Eles estão indo embora? Vocês perceberam isto? Alguns de vocês são sêniores nessa sala e lembram-se de um tempo em que determinadas partes da Terra, onde cada país tinha um ditador. A América do Sul, há apenas um restando, e não por muito tempo. O que eles estão fazendo lá, eu direi. Há uma ideia lá. Um brasileiro teve essa ideia. Deixe-me dizer qual é a ideia dele. Ele disse, e se nós pegarmos todos os países da América do Sul e retirarmos as nossas fronteiras e termos apenas uma moeda? Parece familiar? Essa será uma das 5 moedas. Unificação. Criará força e paz neste planeta. E neste processo, aquele elefante debaixo da mesa
que impede que isso aconteça e que vocês chamam terrorismo, que vocês chamam aquele problema no Oriente Médio, o ódio, que vai ter uma transformação que ninguém pode prever. Eu já falei sobre isso. Vocês ficaram chocados quando a União Soviética ruiu? O que seus pais disseram sobre aquilo? Não era aquela a conversa há 50 anos atrás? Aquele não era o X do porquê as leis foram criadas e os armamentos foram colocados juntos? Não é porque o Pentágono é tão grande e tudo isso ruiu da noite para o dia? Alguém esperou aquilo? Será tão chocante quanto isto. Um problema que hoje está diante de vocês sem solução se tornará história. E unidade poderá iniciar. Vocês gostam da mensagem? Bem, seres humanos, vocês são parte da solução e da resposta, e os seus ancestrais viram isto chegando. Onde quer que vocês caminhem neste planeta, vocês mudam a rede magnética e mudam a estrutura cristalina. O seu trabalho é colocar luz aqui. Tudo que vocês fazem por si mesmos muda aquilo que é o quociente do planeta. Vocês não podem impedir isso, vocês não podem sentar e simplesmente observar. A mudança do clima é devido a vocês. O bom médico e todos os números que ele mostrou na tela hoje está bem no horário certo. E os números na tela, eu vou dizer o que eles representam. Representam um continente curado. Eles não terão mais AIDS. E um continente curado, que não tem mais doenças, não terá também ditadores para tomar vantagem de uma população doente. E um continente curado, que nunca teve os recursos para realmente compreender, será uma das economias mais poderosas do planeta. E será chamada de África. Irá superar a China. Vocês sabem por quê? Porque a África não tem uma história. Eles começarão frescos, com uma nova energia, se isso significa algo para você, enquanto a China ainda luta contra a velha guarda, mesmo hoje. Coisas que eles não liberam, que eles acham que não podem unificar. Não vai funcionar? Unidade é sobrevivência. E é isso que vai acontecer no planeta. Como eu vejo com os potenciais que estão diante de mim, que continuam a estar diante de mim, e há prova disso diante de mim a todo o redor. Eu estou diante de lemurianos, sumérios. Eu estou diante daqueles que já viveram antes. Eu estou diante de energia xamânica. Vocês esperavam isso, sabiam que estava vindo, e aqui estão vocês para mudar as coisas. Querido ser humano, pegue as coisas de hoje e coloque em si mesmos. E seja um daqueles que compreende que você pode curar você mesmo através da informação que está em seu DNA. Comece a mudar isso. O que mais está escrito em seu DNA? Eu direi, sua consciência. Você sabe o que mais está escrito no DNA? O ódio. Ódio que seus pais lhe deram por isto, por aquilo ou algo mais. Você sabe o que mais há de informação em seu DNA? Maus hábitos. E que tal se livrar de todos eles? Mudar todos eles. E se você o fizer, e se quiser isto, e pode nesta nova energia, isto é o que nós definimos como o status de ascensão, movendo-se de um tipo de natureza humana, um tipo de vida para outra, enquanto permanece no mesmo corpo. E os mestres do planeta, todos eles falaram sobre isto. E aqui estão vocês, o potencial diante de vocês. 2011 talvez seja um ano desafiador devido à mudança que está diante de vocês, devido à Gaia que está respondendo a vocês. Vocês podem estar no lugar certo na hora certa, querido trabalhador da luz, porque você tem aquilo que é um GPS multidimensional. É chamado intuição. Siga, e ela te colocará onde você pertence.
Colocará amor em sua vida, se é isso que você deseja. Dará a você saúde, se é isso que você quer. Todas essas coisas são controláveis por aquilo que você não pode ver e que não espera. Bem-vindos à vida, o viver quântico. E esta é a mensagem do dia de hoje. A mensagem para 2011, a mensagem para o futuro da Terra. Eu sou Kryon. E há 22 mil anos atrás, eu disse a mesma coisa. E aqui ela está. E meu sócio está dizendo, vamos fechar, vamos acabar logo com isto. E eu posso ouvi-lo forçando a barra. Mas eu não quero. E eu direi por que eu não quero. Porque este é o único momento quando vocês nos deixam entrar. É o único momento onde você se acalma e nos deixa sentar próximo a você e segurar suas mãos por alguns minutos. É o único momento. Sim, quando você está em meditação, há coisas que você faz, mas em um grupo é muito mais profundo, pois há energia dos ancestrais e dos antigos aqui, e todos eles estão nesta sala. Vocês não podem senti-los? Todos eles estão olhando para vocês dizendo, muito bem, vocês conseguirão. É por isso que vocês estão aqui. E nós, do outro lado do véu, como seus amigos e família, apenas queremos permanecer com vocês por mais um minuto. E assim é.